sobre um livro que saiu recentemente. Ele é de uma autora bem famosa que eu gostei bastante de conhecer. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar sobre Skyhunter, a Arma Secreta, da Mary Lu. Antes de qualquer coisa, de eu começar a falar sobre esse livro, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Esse daqui é o Página 31 e aqui eu faço conteúdo literário. Eu faço resenhas, entrevistas com autores e mais um monte de coisa relacionadas a livros, principalmente livros para o público infanto-juvenil. Se você for uma pessoa que tem uma idade próxima da minha, você pode encontrar várias dicas legais aqui no canal. Eu tenho uma playlist cheia delas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos cards. Se você for um adulto e os livros que eu falar aqui não forem aí do seu perfil, você pode compartilhar os vídeos do canal com alguma pessoa que seja mais nova, para um parente, para um amigo, porque assim você estimula a pessoa a ler, uma pessoa mais nova a ler, e também ajuda bastante o canal. Eu queria pedir para vocês já deixarem o seu like. Caso vocês assistam o vídeo até o final e não gostarem, pode tirar o seu like. E se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever para sempre serem notificados quando um vídeo novo sair. E se você gostou muito, você pode ajudar o canal financeiramente. Mas espera aí que você não vai precisar dar nenhum centavo pro canal. Quando você for fazer alguma compra na Amazon, por favor, utilize o link aqui do Página 31. Você não vai pagar mais nada pela sua compra e ajuda bastante o canal, porque uma comissãozinha vem pra mim e assim eu posso trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Por exemplo, com esse dinheirinho, eu pago o Kindle Unlimited e compro às vezes algum livrinho pra trazer aqui pro canal. Mas agora, né, recadinhos já dados, vamos começar a falar sobre Skyhunter. Esse livro aqui, ele saiu recentemente, nesse ano de 2021, pela editora Rocco, tanto que eu recebi o livro deles, junto com dois marcadorzinhos, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem esse daqui, que ele tem aqui a ilustração da capa e também uma frase do livro. E esse daqui, gente, que ele é diferente, né, que ele é diferente aqui, assim, essa parte vai em um lado da página e essa vai no outro. Eu usei, no caso, esse daqui pra ler. Esse livro aqui, gente, ele é o primeiro de uma duologia. Por enquanto só saiu ele aqui no Brasil. E o segundo já saiu lá fora e ele tá com o nome Steel Striker, se eu não me engano. E, gente, a Mary Lu, ela ficou bem famosa pelas suas outras séries, né? Aqui em cima até tá escrito da autora da série Legend, que é uma trilogia. Também tem a série Jovens de Elite, que, se eu não me engano, é uma trilogia também. E a duologia Warcross. Eu gostei muito desse livro aqui, eu gostei muito do jeito que a Mary Lu escreveu, gostei muito da história, do jeito que ela nos apresentou esse novo cenário, e por isso que eu já tô até ali de olho em um outro livro dela que eu quero ler. Eu quero começar Legend, que eu vi que é pra minha idade, a história parece ser legal, e o primeiro tá disponível no Kindle Unlimited, então assim que possível eu quero começar essa nova história. Gente, Skyhunter no começo pode parecer um livro difícil, porque assim, você vai ver, eles vão te apresentar uns nomes de lugar, de personagem, história, você vai ficar meio confuso. Mas assim, gente, pouquíssimo tempo, tipo 20 páginas, você já tá ambientado, você já consegue ali, já consegue ler, já consegue saber quem que é quem, que lugar que é qual, sabe? Então, realmente vai ficar bem mais simples depois disso. Antes da gente começar a falar sobre a nossa protagonista, eu tenho que falar um pouco sobre o mundo, né? O lugar onde Skyhunter se passa. A gente não sabe especificamente se é um outro mundo, se é o nosso planeta, mas eu acredito que seja o planeta Terra alguns anos no futuro, por conta de algumas coisas ali que a autora deixa ali, algumas pistas que a autora deixa na história. Esse mundo, gente, ele foi dividido em alguns países. E um desses países, que era Carenza, ou Carença, começou a se evoluir mais que os outros, sabe? E aí, quanto mais poder eles tinham, mais eles queriam. Então eles começaram a dominar outros países. Eles até criaram um tipo de organização que era chamado de federação, onde era, tipo, especificamente pra dominar esses outros países, sabe? E aí eles dominavam, até que, tipo, Carenza tinha dominado todo mundo. Quer dizer, praticamente todo mundo, né? Porque ainda tinha uma nação livre, que era a nação de Mara. E, gente, ninguém gostava de ser dominado por Carenza. Eles morriam de medo, eles morriam de medo de ser controlados ali pelo exército de Carenza, principalmente porque Carenza tinha uns tipos de monstros, que eram, na verdade, uns experimentos científicos. E aí esses experimentos, eles iam lá junto com os exércitos para atacar e dominar essas cidades. Eles eram chamados de fantasmas, mas não tem nada a ver com esse fantasma que é aí que você tá pensando, viu, gente? Eles eram bem diferentes, eles têm, assim, um corpo parecido com o de um humano,
a carne, assim, ela é meio exposta, sabe? É um negócio bem nojento. Eles são mais fortes, mais altos e até mesmo mais esticados que os humanos. E eles iam lá, né, e devoravam carne humana. Olha só que legal. Agora vamos para a história da nossa protagonista. Nossa protagonista, ela se chama Tallinn, ela inclusive tá aqui, a silhueta dela aqui na capa, e ela veio de um país chamado Básia. Básia foi dominado pela Federação quando ela era bem pequenininha, sabe? E por sorte, ela e a mãe dela conseguiram fugir para Mara. Só que Mara, ela era dividida em duas cidades, era a cidade interna, que era para os ricos e para os maranos, e tinha a cidade externa, que era para os pobres e para as pessoas que vinham refugiadas de outros países. Então ela e a mãe dela começaram a morar lá. Só que, gente, nesse ataque à Básia, a Tallinn acabou perdendo a sua voz, porque o pessoal da Federação acabou usando um gás tóxico que afetou permanentemente as cordas vocais dela. Então, assim que ela chegou em Mara, ela começou a aprender a língua de sinais do local. E, gente, Mara não era a última nação livre por nada, não. Eles tinham um super-exército que eram os foices. Os foices eram pessoas ali que desde crianças eram treinadas para batalhar contra a Federação e contra os fantasmas. E eles iam sempre em missões em duplas, sabe? Essas duplas eram formadas e eram, tipo, permanentes, sabe? Tanto que um era escudo do outro. Mas o que é escudo, gente? É tipo, você vai ter que proteger a sua dupla e a sua dupla vai ter que proteger você. Era isso. E aí a Tallinn, ela ficava maravilhada com esse negócio dos foices, ela queria ser uma foice para proteger Mara também, só que sendo uma basiana, ela não poderia. Só que um dia, um garoto marano ali, que morava na cidade interna, que estava estudando para ser um foice, ele falou assim, ó, acho que você pode ter chance de entrar lá. Então ele meio que conseguiu fazer ela entrar lá na academia dos foices, e logo eles se tornaram uma dupla. Esse garoto, o nome dele era Corian. Um dia, tipo, passaram vários anos eles treinando e fazendo missões, sabe? E uma dessas missões, o Corian acaba morrendo. E, gente, eu fiquei desolada, sabe? Porque eu sei que tinha passado pouquíssimas páginas do livro, a gente nem conhecia os personagens direito, mas eu já tinha me apegado muito aos dois. E aí, quando ele morreu, eu fiquei, nossa, que chato, hein? Não gostei. Eu já tinha me apegado nele e aí ele morreu, fiquei realmente triste. E aí a Tallinn fica lá muito mais triste que eu, né? Porque, caramba, ela tinha perdido um amigo de anos, sabe? E ela não conseguiu fazer o seu papel de escudo, que era proteger o outro. E aí passaram alguns dias, e aí um prisioneiro da Federação, ele foi capturado pelos foices. E aí ia ter um interrogatório ao vivo pra ver, né, o que ele sabia. Só que a Tallinn, assim que ela bateu o olho naquele prisioneiro, ela falou, não, ele tem alguma coisa de diferente, eu acho que tenho que salvar ele desse interrogatório, porque se ele não respondesse essas perguntas, ele morreria. Então ela vai lá, ela interfere na morte dele, e como punição, ele se torna a foice dela, mesmo sem ter, tipo, treinamento nenhum, sabe? É meio que uma punição pra Tallinn mesmo. E aí, gente, ele realmente não vai ser apenas o que ele aparenta, ele vai ser muito importante no decorrer dessa história. Parece que eu falei demais? Parece, mas, gente, esse é só o comecinho da história, só um tracinho assim, porque a gente vai ter vários acontecimentos aqui. É uma história que vai ser cheia de coisas acontecendo, a gente vai ter a história narrada em primeira pessoa, então a Tallinn, gente, parece que a menina não vai parar nunca, sabe? Porque coisa atrás de coisa assim acontecendo, e apesar de tudo isso, não vai ser uma história rápida, porque, tipo, eu falei, meu Deus, vai ter muita coisa acontecendo aqui, né? Só nesse comecinho aconteceu... tiveram vários acontecimentos, mas não, foi uma história num ritmo muito bom, a autora conseguiu administrar bem isso. E além disso, a gente também vai ter bastante movimentação, tipo, personagens indo de um lugar pro outro e entrando escondido em algum lugar, sabe? Aí também tem essa questão das batalhas e guerras que eles vão enfrentar. Então eles, tipo, nunca estão parados. Quando eles param pra dormir, eles têm um sonho que eles estão se movimentando, sabe? Então realmente, eles sempre ali estão em movimento, estão fazendo alguma coisa. Só que, gente, eu imaginava que essas partes deles andando de um lugar pro outro seria uma coisa meio maçante, sabe? Porque eu já li vários livros que, gente, eu ficava assim, meu Deus, esses personagens não vão parar de andar nunca, eles estão andando há quantos dias já, né? E aí não foi. A autora trouxe isso de uma maneira bem dinâmica, de uma maneira bem divertida, pra gente aproveitar ali toda aquela história. E, gente, uma coisa que eu achei muito interessante aqui no livro foi o fato da Tallinn, ela usar a linguagem de sinais e ela não falar, tipo, pela boca, sabe? Não
não usar a fala para se comunicar. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro onde o personagem não falava, e eu achei a ideia muito interessante, principalmente porque a autora conseguiu usar esse fato especial da Tallinn para ajudar ela em algumas outras coisas, né, que no decorrer da história vocês vão acabar descobrindo. E assim, apesar de a gente ter os diálogos da maneira comum, sabe, tipo com travessão, certinho, a gente nunca vai esquecer que ela não está usando a fala para se comunicar. E nenhum deles, né? Porque como ela usa a linguagem de sinais, os personagens que estão conversando com ela vão acabar usando também. Porque assim, por exemplo, aparece a fala de alguém. Aí depois aparece, fulano fez o sinal com as mãos. Eu fiz o sinal com as mãos, né? Eu achei muito legal, muito interessante essa ideia da autora. Principalmente porque as pessoas que não conseguem se comunicar pela fala vão se sentir representadas aqui no livro, né? Tendo uma protagonista que tem essa mesma coisa especial que eles. Gente, esse livro ele é do gênero da ficção científica, tem um pouquinho de distopia também, mas a maior parte é da ficção científica. E assim, quando eu não tinha lido praticamente nenhum livro de ficção científica, eu achava que era tudo a mesma coisa. Sinceramente, eu ficava assim, nossa, é o que? É robô, alien e outros planetas. Eu achava que era isso. Só que não, quando eu comecei a ler mais livros desse gênero, eu percebi que tem muitos assuntos, muitos temas que podem ser abordados dentro da ficção científica. E foi uma coisa muito interessante, eu adorei conhecer esse gênero. Skyhunter é um exemplo desses livros super criativos de ficção científica. A gente vai ter exércitos, ação, mistério, experimentos científicos. A gente vai ter tudo isso nesse novo mundo aqui, nessa nova realidade que a autora vai criar. E que é uma história muito interessante que vai te cativar. Então, olha, deem uma chance pra Skyhunter, viu? Realmente é um livro muito bom que vocês podem adorar. Quando eu comecei a ler Skyhunter, eu não tinha muitas expectativas. Tipo, não é que as expectativas estavam baixas, é que eu não sabia praticamente nada da história. Eu vi assim, tinha bastante gente comentando, né? E aí eu vi que era pra minha idade, eu comecei a ler, meio sem saber de nada. E ele me surpreendeu muito. Gente, eu adorei a história, os personagens, eles são incríveis, a trama também é muito bem amarrada, sabe? E aí, lá no final a gente também tem aquela coisa das pontas soltas, que deixam um gancho pro próximo livro. E eu admito, eu demorei um pouquinho pra ler, mas não foi por causa do livro em si, foi por causa de um outro livro que eu tava lendo, que era pra escola, e eu não tava gostando dele. Aí eu tinha que ler porque era pra escola, aí acabava que quando eu parava de ler aquele livro, eu já tava sem saco pra ler qualquer coisa, porque o livro tava muito, muito chato. E aí, quando eu vinha pra Skyhunter, eu já acabava lendo um pouco menos. Mas nesse período que eu acabei lendo menos, lendo em paralelo um livro que não estava muito bom, eu percebi que eu tava sentindo saudades da história. Que, tipo, eu sentia saudade de estar em contato com aqueles personagens, em contato com esse novo universo. Por exemplo, a Tallinn, ela é uma personagem, uma protagonista maravilhosa, ela é super diferente, misteriosa, sabe? E a todo momento você vai querer saber mais sobre ela, mais sobre a história dela, sabe? Por tudo que ela passou ali. Porque no decorrer do livro vão sendo contados alguns pedacinhos, algumas memórias da Tallinn, e a cada momento você vai ficar, o que será que vai acontecer agora, sabe? Você vai ficar pensando e fazendo suas próprias teorias sobre a história dela. Além da Tallinn, depois que o Corian morrer, vai ter dois outros personagens que são muito legais, gente, eles são maravilhosos, que são a Adena e o Gerwin. Eles são também uma dupla de foices e eles têm aquela coisa do alívio cômico, às vezes, sabe? Às vezes, não a todo momento, mas eles aliviam algumas partes mais tensas da história, eles dão aquele... Sabe quando a gente dá aquele risinho assim pelo nariz, sabe? Que é tipo... Sabe, esse negócio assim? Então, vai ser isso. Eles vão ser personagens que vão fazer a gente... Não tem como não gostar deles, eu acho, viu, gente? Porque eles têm tanta coisa legal, tantas qualidades, eles parecem também personagens tão reais que vão realmente te chamar a atenção. E, gente, quando você começa a ler o livro, você não consegue acreditar que eles são uma dupla de foices, não. Porque eles são tão diferentes e eles têm algumas briguinhas, assim, no começo, que você vai ficar, ué, como que eles se entendem, sabe? Você só vai falar assim, não, realmente eles são uma dupla de foices quando vocês verem, né? Quando a autora ali narrar o que
eles ali lutando juntos, sabe? Então vai ser uma coisa bem interessante de ver eles dois juntos. Tem vários outros personagens legais, como esse prisioneiro da Federação. Também o vilão do livro, gente, eu fiquei super curiosa sobre o vilão do livro, mas eu não posso falar mais sobre porque senão é spoiler. Então, se vocês já leram Skyhunter, me chama pra conversar ou no Instagram ou no Scooby, porque a gente pode conversar ali sem ter esse problema, né? Sem ter esse probleminha ali dos spoilers. Por ser uma distopia, esse livro ele vai trazer várias reflexões, várias coisas que a gente pode trazer para a atualidade. Então, se vocês prestarem bastante atenção e adaptarem para o mundo real, vai ter bastante coisinhas que a gente pode tirar dessa história. Uma coisa que eu fiquei muito curiosa nesse livro foi essa questão dos experimentos que a Federação faz. Eu achei uma coisa muito legal mesmo, sabe? Porque a gente não vai ter muitos detalhes sobre isso, mas chega até a parecer mágico quando você não sabe muito sobre. E eu quero muito que no próximo livro seja um pouco mais explorado, eu acredito que vai ser, porque aqui nesse primeiro a gente vai ter aquelas duvidazinhas, sabe? Aquelas coisas que a autora vai criar pra deixar a gente ainda mais intrigado. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção aqui nesse primeiro livro. Tem uma coisa que, assim, eu só notei quando eu tava fazendo o roteiro do vídeo. Que é um detalhe que tem aqui na capa. Gente, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que não. Porque aqui parece que não tem nada, mas tem alguma coisa que pode te dar uma dica, assim, um estalinho, sabe? Sobre alguns dos mistérios, principalmente um dos primeiros ali no começo da história. Eu acho que não é coisa da minha cabeça, viu, gente? Porque senão eu tô vendo coisa. Mas, assim, prestem bem atenção nessa capa aqui, que aí vocês podem fazer suas teorias. Deixa aqui nos comentários se você viu alguma coisa, né? Aí pode ser que não seja só eu que tô vendo alguma coisa a mais nessa capa aqui. Gente, eu tenho um costume que não é legal, de jeito nenhum, não é legal, que às vezes eu fico tão curiosa que eu leio a última frase da última página do livro. Eu não sei porque eu faço isso, gente. É horrível, porque às vezes eu tomo spoiler de graça sabendo que eu tô tomando spoiler, sabe? E aí eu fiz isso com Skyhunter. Não tomei spoiler, porque, tipo, eu não entendi a última frase, mas quando eu voltei nela, e aí tudo se juntou, tudo se conectou, me deu um pum, assim, sabe? Explodiu a cabeça, porque vai deixar a gente com aquela curiosidade, tipo, Rocco, pelo amor de Deus, traz o próximo livro quanto antes, eu quero saber mais sobre essa história, eu quero ver o que vai acontecer depois desse final aqui. A classificação indicativa de Skyhunter é para maiores de 12 anos. Como alguns dos livros que eu trago aqui no canal, a gente vai ter essa coisa de batalhas, guerras, a gente também vai ter outras coisas que não tem na maioria dos livros, que é essa coisa com experimentos com humanos, que sei que tem algumas pessoas que podem ficar desconfortáveis com isso, e também tem essa coisa dos fantasmas, que eles são um tantinho nojentos, que também podem causar um pouquinho de desconforto. Então veja aí, se você tem a idade mínima recomendada, se você não tem nenhum desconforto com algum desses temas, então, se tiver tudo aí livre, se divirta. Então, gente, agora eu vou ler a página 31 de Skyhunter. Então, continue aí. Quando seu escudo é morto em batalha, é seu dever como foi se entregar o uniforme dele para a família. Essa é a exibição de vergonha que oferecemos por fracassarmos na proteção ao outro, e damos o uniforme para a família na esperança de que aceitem nosso pedido de desculpas. Por isso, nessa manhã, uma semana depois que Corian morreu, estou indo para o coração da cidade interna de New Age, com o uniforme safira de Corian dobrado em um quadrado perfeito e guardado em segurança dentro do meu casaco. O chuvisco que caía durante nossa varredura agora virou uma tempestade persistente que encharca a nação inteira. A chuva se agita em ondas cintilantes pela calçada enquanto ando, e puxo a gola para me proteger da umidade. O chapéu oferece pouca proteção. Meu cabelo cai em mechas pretas molhadas no rosto, mas não me dou o trabalho de afastá-las, como se talvez eu devesse ficar com aparência tão infeliz quanto meus sentimentos. Corian, daquele jeitão que me lembrava o sol, sempre odiou a primeira chuva pesada do inverno. É uma ironia cruel ir entregar o uniforme dele para a família nesse dia. A propriedade da família Barra fica no alto de uma colina. De baixo nem dá pra vê-la, construída sobre os ossos de um templo em ruína dos percussores. A mansão é toda cercada de ciprestes.